Solicito ao senhor secretário que verifique a presença dos senhores vereadores por chamada nominal. Primeiro a chamada. Isso aqui? Está aqui, né? Abel Domingues da Paz. Francisco Vitorino de Moraes. Presente. Irineu Machado. Presente. Jorge Soares Godinho. Presente. Marciano Antônio de Moraes. Presente. Marcelo Luiz de Moura. Presente. Maria Aparecida da Silva. Marlos Martins Feitosa. Presente. Paulo Roberto de Souza Silva. Vanderlei Conceição Ferreira. Presente. William Soares. Havendo quórum regimental, invoco a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declaro aberta a terceira sessão extraordinária da 13ª legislatura da 4ª sessão legislativa, realizada no dia 28 de maio de 2020, às 19 horas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, ata da 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada no dia 26 de maio de 2020. Com início à hora regimental, feita a chamada nominal, constou-se a presença dos vereadores Francisco Vitorino de Moraes, Irineu Machado, Jorge Soares Godinho, Marcelo Luiz de Moura, Marciano Antônio de Moraes, Maria Aparecida da Silva, Marlos Martins Feitosa, Paulo Roberto de Souza e Silva, Vanderlei Conceição Ferreira e William Soares Rodrigues. Ausente o vereador Abel Domingues da Paz. Em seguida, o senhor presidente convocou a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declarou aberta a sessão, determinando a senhora secretária que procedesse à leitura da sessão anterior, que após providenciadas pela serventia as retificações solicitadas, restou devidamente aprovada pelo plenário. Em seguida, o senhor presidente solicitou à senhora secretária para que procedesse à leitura das matérias do projeto do expedientes diversos. Ofício GP número 71 de 2020, encaminhado o projeto de lei 07 de 2020 do Poder Executivo que dispõe sobre a reorganização do plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Juquitiba, São Paulo, e da outras providências correlatas. Projeto de lei número 07 de 2020 do Poder Executivo que dispõe sobre a reorganização do plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Juquitiba e da outras providências correlatas. Expediente legislativo, proposta de emenda aditiva número 01/2020, que insere parágrafo único no artigo do projeto de lei do Legislativo número 4 de 2020, do Legislativo, que dispõe sobre a redução dos subsídios dos agentes políticos e dos vencimentos dos cargos da Câmara Municipal de Juquitiba, São Paulo, nos percentuais, condições e período que especifica. Requerimento número 58/2020, de autoria dos vereadores Marlos Martins Feitosa e Marciano Antônio de Moraes. Pela ordem, os vereadores Vanderlei Conceição Ferreira e Jorge Soares Godinho pediram para subscrever o referido requerimento, sendo ambos as solicitações aceitas pelo autor. Requerimentos número 59,
60 e 61 de 2020, de autoria da vereadora Maria Aparecida da Silva. Pela ordem, os vereadores Marciano Antônio de Moraes, William Soares Rodrigues, Paulo Roberto Souza Silva, Marcelo Luiz de Moura e Vanderlei Conceição Ferreira pediram para subscrever o requerimento de número 61, de 2020, sendo todas as solicitações aceitas pelo autor. Requerimentos número 62 e 63 de 2020, de autoria do vereador Vanderlei Conceição Ferreira. Moção de louvor número 6 de 2020, de autoria do vereador Ineu Machado. Pela ordem, os vereadores Marciano Antônio de Moraes, Vanderlei Conceição Ferreira, Marlos Martins Feitosa, William Soares Rodrigues, Maria Aparecida da Silva, Francisco Vitorino de Moraes, Paulo Roberto de Souza Silva e Jorge Soares Godinhos pediram para subscrever a referida moção. Todas as proposituras foram colocadas em discussão, sendo os requerimentos de número 58, 2020, discutido pelos vereadores Marlos Martins Feitosa, Francisco Vitorino de Moraes e Jorge Soares Godinho, e a moção sob o número 06, discutida pelo vereador Ineu Machado. Submetidas à votação simbólica, todas as proposituras restaram aprovadas por unanimidade. Indicação número 60 de 2020. Autoria do vereador Marciano Antônio de Moraes. Indicação 61 de 2020, de autoria dos vereadores Marlos Martins Feitosa e Marciano Antônio de Moraes. Indicação 62 de 2020. Autoria, vereador Jorge Soares Godinho. Indicação 63 de 2020. Autoria do vereador Marcelo Luiz de Moura. Retirada da pauta pelo autor. Indicação 64 de 2020. Autoria do vereador Marcelo Luiz de Moura. Em seguida, o senhor presidente abriu a inscrição de vereadores para uso da tribuna no período do expediente. Se inscreveram e usaram da palavra os vereadores William Soares Rodrigues, Maria Aparecida da Silva, Francisco Vitorino de Moraes. Não havendo mais vereadores inscritos, o senhor presidente passou o período da ordem do dia, solicitando a senhora secretária que fizesse a leitura dos projetos a serem deliberados. Projeto de Lei 09 de 2019 do Legislativo, que denomina Viela Simão de Moraes, o logradouro público, que especifica. Em seguida, o senhor presidente abriu a inscrição de vereadores para a discussão do projeto e, não havendo vereadores inscritos, colocou-o em votação nominal. O projeto de Lei 09 de 2019 do Legislativo foi aprovado com 9 votos favoráveis. Projeto de Lei 03 de 2020 do Legislativo, que denomina Viela Nancy Tavares Correia dos Santos, o logradouro público, que especifica. O senhor presidente abriu a inscrição, colocou em votação nominal o projeto de lei 03 de 2020 do Legislativo, que foi aprovado com 9 votos favoráveis. Proposta de emenda 01/2020, que insere parágrafo único no artigo 1º do projeto de lei do Legislativo 04 de 2020, do Legislativo, que dispõe sobre a redução dos subsídios dos agentes políticos e dos vencimentos dos cargos da Câmara Municipal de Juquitiba, São Paulo, nos percentuais, condições e período que especifica. O senhor presidente abriu a inscrição de vereadores para discussão a proposta e, não havendo vereadores inscritos, colocou em votação nominal. A proposta de emenda aditiva sob número 01/2020 foi reprovada com 8 votos contrários
e 2 votos favoráveis, tendo o senhor presidente também votado, visto que a matéria exigia quórum de maioria absoluta para aprovação, na forma do artigo 54, parágrafo único, inciso 2º do Regimento Interno. Projeto de Lei número 04/2020 do Legislativo, que dispõe sobre a redução dos subsídios dos agentes políticos e dos vencimentos dos cargos em comissão da Câmara Municipal de Juquitiba, São Paulo, nos percentuais e condição e período que especifica. O senhor presidente abriu inscrições de vereadores para discussão ao projeto. Se inscreveram e usaram a palavra no período de discussão os vereadores Marlos Martins Feitosa, Francisco Vitorino de Moraes, Maria Aparecida da Silva e Williams Soares Rodrigues. Não havendo mais vereadores inscritos, colocou em votação nominal o projeto de lei do Legislativo sob número 04/2020. Foi aprovado com 8 votos favoráveis e 2 votos contrários, tendo o senhor presidente também votado, visto que a matéria exigia quórum de maioria absoluta para aprovação, na forma do artigo 54, parágrafo 1º, inciso 2º do Regimento Interno. Não havendo mais projetos a serem deliberados, o senhor presidente passou para o período da explicação pessoal, abrindo a inscrição de vereadores para uso da tribuna no prazo de 2 minutos. Se inscreveram e usaram a palavra do próprio assento os vereadores Marcelo Luiz de Moura, William Soares Rodrigues, Paulo Roberto Souza e Silva, Maria Aparecida da Silva, Francisco Vitorino de Moraes, Marciano Antônio de Moraes. Pela ordem, os vereadores Marlos Martins Feitosa, Francisco Vitorino de Moraes e Maria Aparecida da Silva solicitaram o uso da palavra por haverem sido citados, o que foi aceito pelo senhor presidente. Em seguida, o senhor presidente fez suas considerações e agradecimentos ao público presente e, nada mais havendo a tratar, agradeceu a Deus pelos trabalhos realizados e declarou encerrada a sessão, na qual lavou a presente ata, que após lida e apreciada em plenário, será autografada pelos membros da mesa diretora. Jorge Soares Godinho, presidente. Francisco Vitorino de Moraes, vice-presidente. Maria Aparecida da Silva, primeira secretária. Consulto meus pares se há retificações a fazer. Pela ordem, senhor presidente, há retificações a fazer. Quero que conste na ata que, ao fim da sessão, eu pedi ao senhor o direito de usar a tribuna por ter havido aí um pequeno incidente com relação à minha inscrição e eu foi tirado o meu direito de usar a tribuna, né? E não está constando em ata. Quando eu fiz esse pedido, a sessão não havia sido encerrada e eu acho que tenho o direito de que conste em ata o meu pedido. Solicito ao jurídico dessa casa que conste em ata. Constar também aqui, então, tem que constar que a Maria Aparecida fez os esclarecimentos para o senhor na hora lá da sessão, explicando por quê. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que fosse retificado o que foi pedido. Peço ao jurídico que só conste em ata a retificação, colocando que o vereador pediu que constasse em ata.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto a ser deliberado. Sem isso aqui não dá. Projeto de Lei número 08/2020 do Poder Executivo. Aires Corsato, Prefeito Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Controle Social e Saneamento Básico no âmbito do município de Juquitiba e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico no âmbito do município de Juquitiba, São Paulo, com fundamento na Lei Federal número 11.445 de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico do município de Juquitiba, São Paulo, é um órgão colegiado de caráter consultivo na formulação, planejamento e avaliação da política e do Plano Municipal de Saneamento Básico. Artigo 3º. Compete ao Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico do município de Juquitiba. Inciso 1º. Debater e fiscalizar a política municipal de saneamento básico e a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. Inciso 2º. Diagnosticar a situação e prestar as informações necessárias para a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. Inciso 3º. Encaminhar reclamações e denunciar irregularidades da prestação de serviços. Parágrafo 1º. As competências do Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico são limitadas às matérias relativas ao município de Juquitiba. Parágrafo 2º. O município fornecerá ao Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico a estrutura física necessária para exercício de suas atividades. Parágrafo 3º. O Conselho deve atuar com autonomia, sem subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal e será renovado periodicamente ao final de cada mandato de seus membros. Parágrafo 4º. A reunião do Conselho será pública e seus agentes deverá ser divulgado com antecedência mínima de 5 dias nos meios de divulgação do município. Parágrafo 5º. Os membros do Conselho serão nomeados por portaria e terão mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 4º. O Conselho de Controle Social de Saneamento Básico do município de Juquitiba será composto pelos seguintes membros: titulares e seus respectivos suplentes. Inciso 1º. Representando o governo municipal. A. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde. B. Um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. C. Um representante da Secretaria Municipal de Obras. D. Um representante do Departamento de Vigilância Sanitária. Inciso 2º. Representando a sociedade civil, um representante da entidade ambiental, um representante da concessionária de saneamento básico, um representante do comércio local,
um representante da sociedade civil organizada. Artigo 5º. Fica nominados a compor o referido conselho os membros designados mediante portaria municipal, bem como seus suplentes. Artigo 6º. A atuação do Conselho de Controle Social de Saneamento Básico do município de Juquitiba é considerada atividade de relevante interesse público, não cabendo qualquer espécie de remuneração ou ajuda de custo. Artigo 7º. As reuniões do Conselho de Controle Social de Saneamento Básico do município de Juquitiba serão realizadas ao menos uma vez a cada ano, e as extraordinárias sempre que convocadas por seu presidente ou por 1/3 de seus membros. Artigo 8º. É assegurado ao Conselho de Controle Social de Saneamento Básico do município de Juquitiba o acesso a qualquer documentos e informações produzidas por órgãos ou entidades de regulação ou fiscalização, bem como possibilidade de solicitar a elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, observada o disposto no parágrafo 1º do artigo 33 do Decreto Federal número 7.217 de 2010. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Juquitiba, 26 de maio de 2020, Aires Scorsato, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto 8 de 2020 do Poder Executivo. O excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora e nobres vereadores desta respeitável Casa de Leis, encaminhamos para apreciação o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico no âmbito do município de Juquitiba e dá outras providências. Encaminhamos a essa edilidade o projeto de lei referente à criação da lei municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico, pois os serviços públicos de saneamento básico possuem natureza essencial e são prestados com base nos princípios da universalidade de acesso, integralidade, compreendendo as atividades de cada um dos serviços de saneamento básico, propriamente a população, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo nos resíduos sólidos e manejo de águas pluviais, realizadas de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente, bem como a disponibilidade e adoção de métodos que não causem risco à saúde pública. A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades faz determinação às prefeituras com orientações sobre esta obrigatoriedade, instituída pela Lei Federal número 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Dessa forma, nos termos do disposto acima, encontra-se vedado ao município de Juquitiba o acesso aos recursos federais destinados a serviços de saneamento básico até que seja instituído o órgão colegiado na forma legal. Assim, encaminhamos o citado projeto de lei para apreciação e deliberação dos nobres vereadores dessa augusta Casa de Lei. Prefeitura Municipal de Juquitiba, 26 de maio de 2020,
Aires Escorsato, prefeito municipal. Está aberta a inscrição de vereadores para discussão ao projeto de lei do Executivo de número 6 de 2020. Desculpa, projeto número 8 de 2020. Projeto do Executivo de número 8 de 2020. Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação o projeto de lei do Executivo de número 8 de 2020. Francisco Victorino de Moraes. Favorável. Irineu Machado. Favorável. Marcelo Luiz de Moura. Favorável. Marciano Antônio de Moraes. Favorável. Marlos Martins Feitosa. Favorável. Vanderlei Conceição Ferreira. Favorável. Eu, Jorge Soares Godinho, voto favorável. O projeto de lei do Executivo de número 8 de 2020 está aprovado com 7 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pelos trabalhos realizados e declaro encerrada esta sessão. Obrigado e boa noite a todos.